Tudo bem, pessoal? Vou começar a gravar aqui a correção da atividade da semana, né? Eu coloquei para vocês, tá? Espero que vocês tenham feito aí no caderno, tá? E possa estar corrigindo agora comigo aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa questão 1.1, né, fala sobre Ana Cristina. Então, o objetivo aqui, né, ela escreveu o nome completo ocupando 2/5 do total de quadradinhos que estão aqui dispostos, né? Quem contou, né, contou que tem 40, né? Nós temos um total de 40 quadradinhos nesse retângulo. Então, 2/5. Então, nós temos que descobrir quanto representa 2/5 de 40. Bom, aí, então, fazendo aqui primeiro para a resposta para a letra A, calculando lá 2/5 de 40, né? Lembra que esse D aqui é uma multiplicação, né? Então, 2 vezes 40 dividido por 5. É uma maneira de fazer. Então, nós vamos ter 80 sobre 5. Então, isso dá 16. Então, nós temos que preencher com 16, né? 16 quadradinhos aqui, que seria o nome completo de ano. Então, ó, observando aqui o que já foi colocado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, até o momento, temos 12. Então, faltam lá preencher lá, né? O 13, 14, 15, 16. Até aqui. Aqui, então, para a resposta para a letra A, é só a gente faltando, então, aqui, ó. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina? Então, deve ter, então, pelo menos 3 letras, certo? Por que não 4? Porque a gente tem que seguir o critério aqui. Nós temos que deixar um espacinho, né? Um espacinho entre as palavras. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar. Então, na letra B. Qual o possível sobrenome de Ana Cristina? Atendendo os critérios do preenchimento. Bom, se a gente vai usar 3 letras, então um sobrenome, um possível sobrenome, por exemplo, que a gente poderia colocar ali, fazendo uma pesquisa aí na internet, eu vi lá, pode ser a palavra Rio, né? Ou Rui, são exemplos, tá? Daí vocês preencheriam lá. Então, por exemplo, escolhendo a palavra Rio. Então, R-I-O, por exemplo, um sobrenome Rio. E para a letra C, você vai fazer essa mesma quadrículas aqui, né? Com 40 quadradinhos, e vai preencher o seu nome, né? Completo, né? Preenchendo, pulando um quadradinho para o nome, sobrenome, né? E aí vocês vão colocar qual é a parte da fração. Então, observe que agora, Ana Cristina, né, ela tem exatamente, se nós pensarmos no que nós temos ó, 16, né, 16 de 40. E o seu nome? Quanto representa, tá? E aí vocês vão comparar. Vamos supor, por exemplo, né, se eu tivesse feito lá o meu nome completo, né? Ó, então, se nós formos contar então todas as letras, aí, inclusive os espaços, vamos ver quantas eu teria. O nome, ele vai completar, então, 24 parcelas, né, de 40. E aí aqui ele faz assim, ó, compare, então, agora, qual a fração, né, que é referente ao nome de Ana, qual é maior? Então, o maior, quem que seria o maior? O de Ana ou o meu? Então, nesta ordem que eu estou colocando, nós vemos que o 16 é menor que 24. Tá? Então, a gente pode fazer essa comparação entre as frações, porque nós dividimos aqui ó, né, na mesma quantidade, que é o 40. Tá? Se esses números não fossem iguais, nós não poderíamos usar esse critério. Então, daí, quando são iguais, é só olhar os de cima. Tá bem? Essa questão 2, né? Vamos ver. Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário de sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Então, primeira proposta: ganhar equivalente a ganhar equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. Então, nós temos essa representação aqui, ó, né? De 12 vendidos, ele quer ganhar 2. Se ele vender 12 sorvetes, né, ele quer ganhar 2. Na segunda proposta, ele fala assim: ganhar o equivalente a 3 sorvetes para cada 15 vendidos. Então, a gente representa essa fração desta forma, né? A cada 15 sorvetes que ele vender, então ele quer ganhar 3. Então, ele fez as 2 propostas para poder ver se eles, né, no caso aqui, para vender sorvete. Então, escreva as propostas em forma de fração e compare. Então, agora nós vamos comparar essas 2
frações que nós encontramos, tá? Que nós representamos aqui, e ver qual que é mais vantajosa. Muito bem. Aqui, nesse momento, você observa que no exercício anterior, os dois números que estavam no denominadores eram iguais. E agora eles não estão mais iguais, tá? Então, nosso primeiro passo aqui é nós tentarmos deixá-los iguais. Então, primeiro momento aqui, vamos tentar, por exemplo, simplificar ao máximo essa fração. Então, por exemplo, deixa eu apagar primeiro esse aqui. Esse 2 dozeavos, a gente observa que é possível nós dividirmos tanto em cima como embaixo por 2, porque ambos estão, né, na tabuadinha do 2. Então, dividindo aqui 2 dividido por 2, nós temos uma unidade, e 12 dividido por 2, vamos ter 6. Agora, o outro valor que nós encontramos, né, a cada 3 de 15. Vamos fazer a mesma coisa. Bom, para esse exercício, se vocês observam aqui que o 3 e o 15, ambos estão, né, dá para ser dividido por 3, uma simplificação pelo 3. Fazendo isso, 3 por 3 nós temos 1, e 15 por 3 nós temos 5. Bom, agora ficou um pouco mais fácil, né, para a gente analisarmos as novas frações que nós temos. Nós temos aqui 1/6 e 1/5. Então, vamos pensar um pouco. Vamos imaginar que nessa proporção, nós temos que algo que foi dividido em 6 partes iguais. Isso aqui seria a mesma coisa, mas só que dividido em 5 partes iguais. Tá? Então, se nós pensarmos, ambos vai ser escolhido uma unidade. Então, quem é maior? 1/6, a fração 1/6 ou a fração 1/5? Então, se a gente pensar, observe, se nós fazermos isso aqui, ó, né? Vamos fazer aqui uma circunferência. Quero dividir isso em 6 partes iguais. Então, vou fazer aqui primeiro, dividir em 3 partes, ó. E aí eu quero fazer uma divisão em 6 partes, ó. Tá? E aí, o que nós vamos querer, né, seria apenas uma partezinha aqui, ó. Então, isso representando 1/6. Fazendo a mesma coisa para esse 1/5, ó, vamos supor que eu tenho a mesma porção aqui, ó, né? Mas agora vamos ter que dividir em 5 partes, tá? Então, como seria essa divisão em 5 partezinhas? Vamos ver se eu consigo fazer. Nós vamos dividir aqui em 4 partes, né? E vamos ter aqui mais um, tá? Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar, então, equivalente a uma partezinha. Visualmente, qual seria maior, né? Visualmente, aqui, é claro que as divisões ficaram bem proporcionais, mas visualmente você percebe que dividir em 5 partes, você vai ter partes maiores do que dividir em 6 partes. É claro, né? Aqui você está dividindo em, vamos supor, você tem 6 balas, né? Você tem 6 pessoas. Então, você vai dividir, né, por 6, certo? Aquilo que você tem. E aqui eu tenho 5 pessoas, então menos pessoas. Então, obviamente, a parte que vai me sobrar é maior do que essa, tá? Então, nesse caso aqui, essa fração que representa 1/5, né, ó, 13 de 15, é mais vantajosa financeiramente, tá? Então, essa expressão, ela é maior que essa. Da posição que nós colocamos, então a gente representa assim, né? Ó, 1/6 é menor, né? Ó, menor que 1/5, tá? Então, portanto, vocês vão colocar lá como resposta, né? Qual proposta é mais vantajosa, né? Então, a proposta 2, tá? Ou melhor, ou a segunda proposta, tá bom? A segunda proposta é mais vantajosa, tá bem? É isso. Então, vamos agora para a atividade 2. Tá? Então, nós temos aqui segmento de reta de 28 centímetros, foi dividido em 2 segmentos na razão 3/4. Quantos centímetros cada segmento obtido após a divisão? Então, começando aqui, ó, 3/4.
Então, aqui, por exemplo, é como se um segmento aqui tem 3 centímetros e o outro segmento 4. Então, aqui nós temos só um total de 7, né? 7 segmentos. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer frações equivalentes. Ó. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou obter 6 oitavos. E aí, agora eu tenho uma razão aqui. Um vai ter 6 centímetros e o outro vai ter 8 centímetros. Né? Então, nós temos 14. Tá? Estamos na metade, então, aqui do 28. Continuando aqui. Se nós multiplicarmos isso daqui agora por 2, ó, mais uma vez por 2, o que, que nós vamos obter? 12, né? E aqui nós vamos ter, por 2, nós vamos ter 16. Então, observe que agora eu cheguei na resposta, né? Ó, observe, 12 por 16. Se nós somarmos, né, 12 mais 16, então nós vamos ter exatamente 28. Então, portanto, conclusão, uma parte vai ter 12 centímetros e o outro segmento vai ter 16 centímetros, tá? Então, aqui, então, nós estamos fazendo o quê? Multiplicando por frações equivalentes, nós conseguimos chegar, então, na proporção ideal, que foi a divisão, né, dos 28 centímetros. Vamos fazer agora, no mesmo jeito que foi feito esse daqui, faremos o segundo exercício. Então, em uma classe, eu tenho 35 alunos. Sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2 terços. Então, o que, que isso significa? Né? Significa que eu tenho a razão nesse exercício aqui, número de meninas. Então, o número de meninas, então 2 para 3. Então, aqui nós temos um total de 5 alunos. Então, nosso objetivo é chegar em 35 alunos. Então, fazendo pelo mesmo raciocínio, vamos fazer assim. Então, observe que se nós multiplicarmos tanto em cima como embaixo por 2, nós vamos obter 4, multiplicando por 2, 4 sextos, tá? E aqui nós obtemos 10 alunos, somando, né? Continuando aqui, se eu multiplicar isso aqui por 3, então vai ficar 6 e embaixo 9. Então, aqui eu tenho total 9 mais 6, 15 alunos. Não ainda, tem que chegar em 35. Então, multiplicando isso aqui por 4 e por 4. Então, 4 vezes 2 e 4 vezes 3. Então, ainda nós temos aqui, né, 16 alunos. Ainda não está longe ainda. Então, continuando aqui, ó, né? Perdão, aqui seria 8, né? 8. Então, multiplicando agora por 5. Então, vamos ter 10. E aqui, multiplicando por 5, nós vamos ter 15. Então, ainda, ó, 25 alunos. Ainda estamos próximos. Então, multiplicando agora por 6. Então, 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3, 18. Então, chegamos agora aqui a um número de 30, certo? 30 alunos. Estamos quase lá. Vamos agora multiplicar 2 vezes 7 e 3 vezes 7, 21. Então, se nós somarmos agora, nós vamos ter 14 de 21. Ou seja, né, nós temos aqui a mesma proporção. Se nós somarmos aqui 14 mais 21, e temos exatamente os 35 alunos que existem nessa classe, né? Totalizando, então, 14 são meninas e 21 meninos, tá? Então, essa é a proporção que nós temos, tá certo? Uma outra maneira de nós pensarmos é o seguinte: se 2 quintos aqui, ó, 2 terços, perdão, se nós somarmos 2 mais 3, nós temos 5, né? E pegarmos lá 35 e dividirmos por 5, nós vamos obter exatamente 7 partes, tá? Então, se nós pegarmos aqui a nossa fração e multiplicar por 7, tanto em cima como embaixo, eu já chego direto no resultado que eu gostaria. Como também poderíamos ter feito desta forma no exercício anterior, né? Nós tínhamos aqui, ó, 3 mais 4 dá 7, então se nós dividíssemos 28, dividíssemos por 7, teríamos então o resultado de 4 partes. Então, os nossos 3 quartos iniciais, se nós multiplicássemos por 4 em cima e baixo, então chegaríamos, de uma forma mais direta, à resposta que nós tínhamos procurado. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Então, vamos fazer agora essa questão aqui, nessa questão 3, dessa atividade 2.
Então, ao confeccionar o colar, a Adriana pensou na razão 4 para 5, tá? Entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Quantas bolinhas brancas e laranja a Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Bom, então nós observamos aqui, se nós temos a razão 4 para 5, então nós temos um total aqui de 4 mais 5, 9 bolinhas, certo? 9 bolinhas envolvidas nessa razão. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os 180 e vamos dividir por 9. Ao fazer essa continha, nós obtemos o resultado de 20, tá? Que é o valor que nós vamos multiplicar com a nossa razão envolvida. Tá? Então, pegando aqui, multiplicando por 20, tanto no numerador como no denominador, vamos obter a razão 80 para 100, que significa que ela vai utilizar 80 bolinhas brancas, tá? E 100 bolinhas laranjas. Tá? Então, essa seria a proporção. Tá? Então, simplesmente seguindo aqui do nosso raciocínio, 4 para 5, então a gente observa, a gente soma, né? E aí, como que nós queremos dividir, que é o 180, divide por 9, e aí, com esse valor, nós multiplicamos a fração pretendida. Tá? Espero que tenha compreendido aqui. Na questão 4, nós vamos fazer assim. Então, o lucro de R$15.000 foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule a parte do lucro que coube para cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai começar são valores que nós não conhecemos, que são quanto que cada sócio investiu. Então, é importante a gente pensar assim, que nós vamos ter o sócio A, tá? E o sócio B. Então, vamos ter dois sócios, A e B. Vamos começar assim. E sabemos que a soma que cada um aqui, né, obteve, investiu, vão obter um lucro de R$15.000, tá? Então, ou seja, o que cada um vai receber vai somar R$15.000. Uma segunda informação que nós temos é que um dos sócios, vamos chamar aqui o sócio A, vai receber o dobro do sócio B, certo? 2 vezes mais. Então, nós montamos aqui que nós chamamos de equações, um sistema de equações, tá? Em que a primeira equação fala assim, que o valor do A mais B é igual a 15.000, e o segundo modelo diz que o valor do A é igual a 2B. Então, aqui está nos dizendo que o A vale 2B. Então, nós vamos pegar essa informação e substituir na primeira equação, tá? Então, onde aparece o A, basta nós colocarmos 2B. E copia o restante da nossa equação. Então, com isso, eu tenho aqui 2B mais 1B, eu vou ter 3B, igual a R$15.000. Então, aí faz aquela perguntinha. 3 vezes qual valor nós obtemos R$15.000? Então, aqui basta simplesmente dividir esse 3 que eu quero descobrir aqui, 3 vezes quanto, basta dividir esses 15.000 por 3. Ao fazer isso, nós vamos obter então que o B representa R$5.000. Tá? Então aqui nós descobrimos que um dos sócios recebeu exatamente R$5.000. Se o sócio A recebeu o dobro, então agora fica fácil, né? Qual é o dobro de R$5.000? Então, é exatamente R$10.000. Então, aqui nós conseguimos descobrir, então, qual é o valor. Então, observe, então, que esse tipo de problema, você tem que criar estratégias para chegar na solução. Uma maior estratégia é você equacionando, atribuindo letras, no caso aqui, são variáveis, variáveis A e B, tá? Que no primeiro momento ela pode assumir qualquer valor, que dá 15.000, mas no segundo momento elas viram uma incógnita, porque uma vez que você tem um valor fixo, só pode ter um valor fixo para A e um valor fixo para B, que serve como solução. Então, nós sabemos aqui que o A, que o sócio A, ele vai receber o dobro do B. Com isso, a gente volta na equaçãozinha e descobre quanto que é o valor do B. Então, é uma forma de um sistema de equações que
permite que a gente desvende aqui, né, um mistério aqui que está envolvido, tá? Então, voltando, calcule a parte do lucro para cada um. Então, um dos sócios recebeu 10 mil e o outro recebeu 5 mil reais. Então, agora vamos para a atividade 3, que fala sobre fluxograma e passos de um grupo de problemas. Um fluxograma é a gente criar um roteiro, né, de estratégias de como resolver situações, problemas. Esse tipo de situação é importante porque a gente tem sempre uma forma de nós conseguirmos resolver problemas, né, seja ele mais difícil ou menos difícil, tá? A gente sempre segue um padrão. Isso vai ajudar muito, né, a gente criar um hábito de resolver problemas daqui para frente, tá? Então, é um recurso novo, né, que a Secretaria de Educação começou a abordar para a gente, e só que, de fato, né, é uma linguagem que é muito utilizada no sistema de computação, né? A linguagem de fluxograma tem muito a ver com linguagem de computação, que é a tendência hoje, né? Então, vamos começar a abordar aqui, né? Como que seria esse exemplo? Então, aqui fala assim, o fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir, né? Aí vem o probleminha. Para aparar 2/3 da grama do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos. Contando nesse ritmo, quanto tempo demorará para aparar todo o jardim? Então, como responderia a esse tipo de probleminha, né? Então, o que a gente faz? Primeiro passo, tem aqui em cima. Ler com atenção e grifar a pergunta, né? Os dados do problema. Então, por exemplo, no caso aqui, essa informação aqui, né? 2/3 da grama do jardim de sua casa, né? Daí ele vai gastar 30 minutos. A gente vai observando aqui as partes importantes do texto e vem a pergunta, né? Quanto tempo demorará para o jardim? Bom, tá aqui, então aqui a gente vai, na segunda parte, então nós vamos colher as informações. Quais são os dados do problema? Então, ou seja, 2/3 em 30 minutos, tá? Então ele leva 2/3, né, em 30 minutos, tá? Então significa que 2/3 é 30 minutos. Daí, segunda situação, seguindo aqui, é possível resolver geometricamente? Então nós vamos ter dois caminhos, né? Se sim ou não, tá? Então, por exemplo, se sim, então como que a gente faria esse modelo geometricamente? Então, basta calcular o valor da parte inteiro que foi dividido igualmente, né? Então, observe, então, que ele dividiu em 3 partes, né? O processo, e como ele gastou 2/3, como está aqui, ó, 2/3, então 2/3 tem que dar 30 minutos, obviamente 15 cada um, tá? Então, essa seria uma modelagem, então, para esse probleminha. Se não for possível, a gente vai partir para outra situação. Então, ó, a resolução algébrica. Então, como que faz a resolução algébrica? Então, veja que tem dois caminhos para resolver esse problema. Você pode fazer geometricamente ou, né, algebricamente. Então, algebricamente, fala assim, calcular o valor de 1/3, né? O que é 1/3? Então, observem bem, se 2/3 correspondem, né, a 30 minutos, então 1/3, obviamente, vai corresponder a 15 minutos, né? A gente basta dividir por 2, tá? Seguindo esse caminho, nós podemos fazer assim, então, encontrar o valor da parte inteira. Qual que é a parte inteira? Claro, se 1/3 é 15, 2/3 é 30, obviamente, 3/3, que é a fração toda, corresponde a 45 minutos, tá? Então a gente pode seguir esses dois caminhos e observe aqui, então, que nós temos o problema resolvido, tá? Então, o problema foi resolvido? Sim. Então, para parar a grama toda, Juan gastará 45 minutos. Então, ele cria-se um roteiro, né? Que você vai pôr na sua cabeça, na sua mente, o que você deve fazer, tá? Seguindo passo a passo. Então, essa é a ideia do fluxograma. No próximo exercício, escreva um texto explicando o procedimento organizado no fluxograma. Então, aqui vocês vão colocar com as suas próprias palavras, né? Feito lá anteriormente, passo a passo. Então, vocês vão descrever, tá? Então, vocês vão descrever o passo a passo que foi feito lá no exemplo. O que foi feito primeiro, o que foi feita a pergunta inicial. Então, exatamente aqui, vocês podem deixar no caderno mesmo, listar, né? A primeira coisa foi feita, segundo,
Terceiro, caso, né, dá para resolver geometricamente, resolve assim. Caso não, faz solução algébrica. Então, vocês vão criar um roteiro nessa atividade aqui. Então, utilizando um fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Então, vamos lá. Então, ó, Vanessa saiu para viajar em um determinado momento. Perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que, naquele instante, já haviam percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava um quinto do percurso total. Quantos quilômetros a família percorreu até a viagem? Tá, então, nesse momento aqui, vocês vão grifar as informações, os dados, né? Seguir certinho e fazer um fluxograma para responder. Tá, então você tem aqui, nós temos, né? Aí de observar bem, nós temos aqui informações aqui, né? Ó, nós temos quanto já foi percorrido, né? Que ainda restavam, né? Ó, um quinto do percurso. Então significa que esse 120 corresponde à parte. Qual é a parte da fração? Você tem que lembrar, se foi dividido em 5 partes, então uma parte inteira significa que é 5 de 5, né? Se nós tirarmos um quinto, isso equivale a 4 quintos. Então, esse 4 quintos é o que nós temos para 120, tá? E aí, com essas informações, a gente consegue resolver o problema. Então, como que seria? Vocês vão montar um fluxograma, como esse aqui, né? Então, primeiro passo, você deve ler com atenção, grifo a pergunta e dados do problema, tá? Então, vocês vão fazer esses balãozinhos que estão aqui, tá? Depois, colhe os dados. Quais são os dados do problema? 120 quilômetros percorridos, né? Equivale a um quinto do total, que ainda faltam. Então, essas foram as informações. Né? Já percorreu 120 quilômetros e que faltam, né, um quinto do total. Muito bem. Olha lá. Representa um quinto graficamente utilizando qualquer figura. Então, a gente pode responder isso aqui geometricamente. Então, aqui, isso daqui está aqui, tá? Para cá. Então, o que é isso geometricamente? Então, significa que todo o percurso foi dividido em 5 partes iguais. E que uma partezinha dessa é o que falta, que é equivalente a um quinto que está aqui. E todas as outras partes aqui, ó, que são 4, né? Ó, você consegue concluir que 4 partes de 5 é igual a 120, né? Ó, 4 partes, tá? Então, com isso, a gente tem um total interessante. Então, nós podemos fazer assim, de duas formas. A gente pode ser aqui, calculo o valor da parte correspondente a 120 quilômetros, né, dividindo por 4. São 4 partes aqui. Então, nós vamos ter 30 quilômetros, tá? E com isso, a gente encontra toda a quilometragem, né? Se nós temos as 5 partes, então 5 vezes 30, 150 quilômetros, tá? Então, ou então, a gente pode seguir esse caminho, né? Fazer o modelo algébrico, né? Calculo a fração correspondente aos 120 quilômetros percorridos, né? O que seria isso? Igual que nós fizemos lá atrás. Então, a parte significa que é 4 quintos. Então, 120 é 4 quintos, como está aqui. E logo em seguida, nós colocamos, dividimos por 4, nós temos 30 e, obviamente, multiplicando por 5. Então, aqui, aqui que ficou, não foi possível colocar, né? Essa aqui seria a nossa solução algébrica, né? Quando nós dividimos 120 por 4, tá? E não por 40, nós temos aqui, o probleminha resolvido, né? Dividimos 120 por 4, porque há 4 partes de 5, então nós vamos ter 30 a cada momento. Falta, então, 30 quilômetros, tá? Então, aí nós chegamos, então, respondendo a pergunta, quantos quilômetros foi o percurso total, né? Foi de 150 e faltam 30 apenas, que é um quinto, tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa vocês entrem em contato se não entenderam.